Amém. Boa noite. Bom, mais uma vez, ter esse tempo de juntos estarmos aqui. Boa noite, você que está nos assistindo. Vira e mexe, eu tenho que responder essa pergunta, principalmente aquele que nos assiste pela internet, Às vezes as pessoas perguntam qual o motivo que a Nova Vida ela usa esse tipo de roupa com golinha clerical, e as pessoas associam ao catolicismo, Na verdade, isso quem criou essa roupa na época foi um pastor, não lembro o nome dele, e algumas igrejas tradicionais e que entendem o significado, que é uma roupa específica para uma função como qualquer outra. Um médico existe um tipo de roupa, um policial e assim por diante. Na época foi criado para diferenciar a função sacerdotal de um pastor, porém foi adotado pela Igreja Católica, e algumas pessoas às vezes perguntam isso, Então, só para te dar uma satisfação, fica tranquilo, fique em paz, E eu até acho importante. Essa era uma roupa que era usada, o pastor, para fazer todas as coisas. Hoje em dia nós usamos mais em assuntos específicos da nossa igreja, Então, isso não altera em nada, mas algumas pessoas às vezes se fecham o coração e ficam preocupados com isso, bom? Então, fique em paz. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Atos. Então, hoje vou estar abordando o capítulo 5, comecei hoje pela manhã, mostrando a importância de que você entender como funciona o Evangelho. E no capítulo 5, hoje pela manhã, estava falando que depois de haver alguns milagres em obediência à palavra de Deus, Pedro agora vai enfrentar uma outra situação, que era de resolver um problema interno entre um casal, Ananias e Safira, e ele vai corrigir essa família. Este assunto eu não fechei, eu vou estar terminando no culto amanhã, de oração às 20h30. A influência que esse casal teve e o que eles fizeram, influenciados com uma motivação errada, e aí eles trouxeram complicação. E aí eu trouxe essa aplicação para a ceia. Nós não podemos participar da ceia porque todos estão tomando. Existem implicações no momento da ceia, como nós vamos ter hoje aqui à noite, e também existem situações que nós decidimos de maneira errada, influenciados ou com motivações erradas, que isso vai trazer consequência ao longo do prazo, de uma maneira muito gradativa. Então, esse foi o que foi abordado no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. Então, vamos, neste exato momento que a igreja estava vivendo o ápice, o momento de motivação, de cura, e que estava crescendo, isso não ia passar barato, isso teria implicações espirituais. Então, nós podemos observar, e algumas pessoas se preocupam com isso, o que eu acredito, pela minha interpretação bíblica, muitos ainda se preocupam com a perseguição do povo de Deus. O diabo, ele nunca repete as mesmas atitudes dele, porque ele vai sempre mudando. Começou com a morte das crianças, para que o menino Jesus não viesse, isso não aconteceu, ele veio a si mesmo. Começou a perseguir a igreja, e a igreja, ao invés de sumir, ela se multiplicou, e nós entendemos que o último ataque, e nós já estamos vivendo isso, seria o esfriamento de quase todos, e a gente percebe isso, Então, eu vejo isso como a última estratégia demoníaca, onde haverá o esfriamento de quase todos. Então, eu espero que nós tenhamos a parte desses quase todos, amém? O que nós vamos ver agora, que muitos milagres foram operados,
despertando a admiração de todos, aí no versículo 12 a 17 do capítulo 5. Então, como mudar isso? Havia uma evidência de uma cura, havia um milagre comprovado, havia uma grande maioria comprovando aquilo, não tinha como mudar essa situação. Então aí o inimigo vai começar com uma outra estratégia, né? Qual era a estratégia agora? De açoitar os líderes judeus e perseguir os crentes. Isso era o que eles viviam naquele momento. Então, isso ilustra que a atitude que o homem pode assumir quanto à operação divina. Nós vamos ver no versículo 17 a 28 hoje, a hostilidade que essas pessoas passaram. E aí é importante você entender isso, tá? Isso vai estar muito longe do que é a nossa realidade hoje. O crente hoje não consegue entender porque ele tem lutas. Ele não consegue entender que esse problema que aconteceu no início dessa igreja, de Ananias e Safira, que foi um escândalo naquela época, foi algo que frustrou, porque afinal de contas, né, essa pessoa contribuiu. Pedro não poderia pegar mais leve, Deus não poderia agir de uma outra maneira. Isso seria o pensamento nosso atual, né, da igreja atual que nós vivemos hoje. Porém, a situação de Paulo aqui, de Pedro, é bem diferente. Ele corrige Ananias, ele corrige Safira, e pelo contrário, a igreja ainda continua crescendo, porque a vontade de Deus estava sendo soberana acima de todas as coisas. Então, esse é o ponto. Vamos ler versículo 17 a 28 do livro de Atos, capítulo 5. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão. Mas durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão, Pedro e João. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas, quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Neste momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força. Por favor, por gentileza, né? Nós queremos conversar com você, tem um café da manhã lá te esperando. Pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio, né, que é no caso o senado deles, para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste momento. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina, e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Amém. Só até aqui. 27, 28, né? Isso. Vamos ter um momento, né, de oração. Você pode fechar os seus olhos. Pai, nesse exato momento nós queremos a Tua revelação da Tua palavra.
Que a tua graça, que a tua presença, que o teu poder, que a tua bondade esteja conosco, que libere essa palavra que venha encher os nossos corações. Amém. Versículos 17 e 18. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando numa prisão pública. Todas as palavras que estão registradas na Bíblia, ela tem um significado, ela tem uma lógica, ela tem uma história por trás, que para nós entendermos, a gente precisa estudar muito, a gente precisa entender a história, o contexto arqueológico, entender o significado de cada palavra e assim por diante. Porém, essa palavra, para eles, era naturalmente fácil de ser compreendido. Então, nós temos aqui dois grupos, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus, deixa eu pegar aqui o texto para que eu não venha cometer nenhum erro. Os saduceus, eles, abre comigo aí em Atos 23, versículo 8. Quem eram os saduceus? E aí precisamos observar nesse texto que grande parte dos sumos sacerdotes, que guardavam as leis, que ensinavam o povo, em contrapartida aos ensinamentos, do Antigo Testamento, eles também tinham as suas interpretações. E dentro deste grupo estavam os saduceus, grande parte do Sinédrio, eram também membros dessa chamada seita. Quem era ele? Os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus admitiam todas essas coisas. Então, dentro do Sinédrio, havia dois grupos, um que defendiam essa causa, que acreditavam em anjos, em espírito, em ressurreição, e uma parte que não acreditava. E aí, quando Pedro entra, desde o capítulo 2, 3, 4 e agora no 5, o que Pedro vai pregar? Ele vai pregar sobre a ressurreição. Ele vai pregar que Jesus Cristo está vivo, que ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. E aqui um ponto importante para nós, querido. Não há cristianismo sem ressurreição, seria mais uma seita. Seria mais uma religião. O cristianismo não é uma religião. É importante você entender isso, No contexto geral, ela não se encaixa como uma religião, mas como o princípio de todas as coisas. E aí você vai pegar tudo que nós temos hoje de lei, de ordem, de orientação, tem base bíblica. Os 10 mandamentos, ele resume todas as leis que nós temos hoje. Então, qual era a situação aqui desse exato momento? Nós temos agora Pedro instigando novamente os sacerdotes, trazendo ameaça para eles, e falando, Jesus Cristo ressuscitou. E aí Pedro vai trazer uma outra situação, depois de ressurreição, vai falar sobre arrependimento, que são as duas coisas, que são os pilares do Evangelho. Se você não se arrepender, não foi isso que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos veio com toda a história, um dos fariseus, não sei aqui se ele pertencia desse grupo que não acreditava em ressurreição ou não, mas Jesus olha para Nicodemos e diz, olha, se não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Então, veja a situação complexa pelo qual eles foram presos. O que eles fizeram? O que eles fizeram foram orientados pelo próprio Senhor Jesus. E aqui vai um ponto importante. Vamos ver lá no Evangelho de João. Deixa eu ver aqui o outro ponto.
João capítulo 11, Pedro já tinha visto essa situação, versículo 47 e 53. Mas qual foi a diferença desse homem assustado, amedrontado, que falava muita coisa fora do tempo, que era impulsivo, e agora um homem sabendo dos riscos que ele poderia ocorrer com ele, e mesmo assim ele continuava afrontando os saduceus e o sinédrio. Ele sabia das consequências? Sim, ele sabia. Olha o que vai dizer o texto. É esse mesmo grupo, tá bom, irmãos? Os sumos sacerdotes, né, com todos os líderes religiosos, estavam se referindo agora a Jesus. Eles haviam desobedecido suas ordens, ameaçando assim o prestígio dos sacerdotes. E foi por temerem o abalo de sua posição e de honra que determinaram a morte de Cristo. Então os chefes dos sacerdotes, os fariseus, convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntou eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto os nossos lugares como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, racional, pensamento lógico, rápido, que aquele ano era o sumo sacerdote, o líder, tomou a palavra e disse: nada sabeis? Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Então, é este grupo que Pedro vai estar confrontando. Então, veja a situação. A prisão deles é porque eles estavam sendo confrontados com a sua fé, e não é isso que nós temos visto hoje. Não, nós temos que respeitar a religião do outro. É como se dissesse assim: não fala desse evangelho, não fala que Jesus morreu, não fala que Ele está entre nós, afinal de contas todos nós somos livres. Esse mesmo grupo existe até os dias de hoje, irmãos. Mas se você não pregar esse evangelho, não haverá salvação. Se você não testemunhar o que Deus tem feito, as pessoas não crerão, porque não ouviram o que foram pregado. E o que nós temos visto hoje? Uma igreja ousada como Pedro, ou uma igreja fria, apática? O seu melhor amigo, o seu companheiro de trabalho, de escola, que é gente boa, tem todos os caráteres, a qualidade, o caráter, porém, não conhece a Cristo. E qual é o caminho de uma pessoa que não conhece a Cristo? Nós sabemos qual é o caminho. Então, o que nós precisamos fazer? Como conseguir ser essa igreja que tem esse compromisso, que seja ousada, que seja atenciosa com as coisas, com a própria vida, se você não buscar as coisas do reino? As suas decisões hoje é por aquilo que você se alimenta. Você já observou o quanto a gente come mal? E não é por questão de falta de recurso. É porque temos prazer por aquilo e pronto, independente das consequências que vamos ter. Presta atenção nisso. O que você come hoje, comida mesmo, vai determinar a sua saúde lá na frente. Não seria a hora de você mudar os hábitos, os seus costumes agora, enquanto tem tempo? A mesma coisa acontece com as coisas espirituais.
Como ter essa pessoa com essa ousadia, com essa confiança, como Pedro estava tendo agora, se você não se alimenta da palavra, se você não participa dos cultos, se você não participa de um devocional, se você não se reúne aqui numa terça-feira, como estamos fazendo agora, às 19h30, durante esse mês, meia hora para orar. E por que existe esse trabalho coletivo? Porque nós sabemos da dificuldade individual que nós temos, irmãos. Sim ou não? Temos essa dificuldade, sim. Eu conheci uma pessoa com dificuldades em termos mentais, mas tendencioso sempre para as coisas ruins, malignas, porque a nossa natureza é assim, independente se a sua faculdade mental é boa ou não, a nossa tendência será sempre para as coisas ruins, por causa do pecado. E aqui nós podemos observar a diferença do que é você andar com Jesus, conhecer Jesus, ouvir a sua palavra e você praticar esse evangelho. Mesmo assim, Pedro pregava com ousadia. E aí nós vamos ver um ponto importante agora. Versículo 19. Mas durante a noite, o anjo do Senhor abriu a porta do cárcere, levou-o para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Nós sabemos, querido, que nós vivíamos nesse cárcere, nós vivíamos aprisionados, e nós sabemos que não um anjo, muito mais do que um anjo, mas o Senhor Jesus abriu a porta desse cárcere para cada um de nós. Você pode dar um glória a Deus se você quer livre? Abriu essa porta. Mas abriu essa porta para quê? Para eu desfrutar o melhor dessa terra, para eu contar quantas bênçãos, para eu como pastor dizer: olha o meu tempo, o tempo que eu criei, olha quantas coisas que nós... Não foi para isso. As portas foram abertas para que você anuncie o evangelho do Senhor Jesus. Eu ouvi 2 testemunhos de uma pessoa que disse: lembra daquela pessoa? Aquela pessoa, depois que foi crente, agora está rica, a pessoa mudou. Aí a pessoa disse: não começou porque ele é crente. E aí começou a relatar o testemunho daquela pessoa, em que, ao aceitar Jesus, a vida dela foi transformada. A bênção que Deus quer trazer na sua vida, seja no momento de luta, ou no momento bom, tem um propósito, irmãos. É para que você testemunhe desse amor. Esse evangelho que nós temos visto na geração atual das igrejas aqui no Brasil, não é o evangelho bíblico, no sentido de que não há problemas, não é verdade. E eu disse hoje pela manhã, né, quando a pessoa chega e diz assim: pastor, eu estou com problema no casamento. Eu falo assim: quem é que não tem problema no casamento? Eu estou com problema de saúde. Quem durante essa vida não passou por problema de saúde? Eu só conheço uma pessoa que não teve cárie, com 60 anos, não tinha, acho que já está com 60 anos, não tem nenhuma cárie no dente. Seria a mesma coisa de falar assim: pastor, eu fiz uma obturação. Quem aqui não fez? Não é verdade? Essas coisas fazem parte da vida, irmãos. Mas qual é então a diferença? A diferença é que o cárcere esteja fechado ou aberto, o Senhor está conosco. Mas isso não é fácil de enxergar não, querido. Quando você busca as coisas do reino,
e esse momento é oportuno e a porta é aberta. Muitos, quando aproveitam essa oportunidade para alcançar níveis melhores na sociedade e abandonam o Evangelho. Vem à igreja, participam das orações, mas o seu coração está longe. Veja o que vai dizer no versículo 20: dirigiram-se ao templo e relataram ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como havia sido instruído, e começaram a ensinar o povo. E quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Aonde essas pessoas estavam, era a oportunidade deles fugirem, porque eles já tinham visto o que tinha acontecido com o seu líder Jesus. E aquela prisão não foi uma casualidade, era uma ameaça para que ele se calasse. Essa ameaça, querido, faz parte da nossa vida todos os dias. Todos os dias, quando você acorda, existe uma ameaça de vida, para que você não permaneça vivo, para que você passe a não acreditar em nada. Quem aqui não acorda dizendo: como é que eu vou resolver os meus problemas hoje? Ou durante a semana acontece alguma coisa, o que eu vou fazer? Somos ameaçados constantemente nessa instabilidade emocional. Mas o que fazemos? O que esses discípulos fizeram? Eles receberam uma ordem, e independente do que possa me acontecer, eles acreditaram que aquela palavra, direcionada pelo aquele anjo, é que estaria aguardando. Toma isso como uma palavra para a sua vida. As ameaças fazem parte da nossa vida e vêm de todos os lugares. Paulo fala que existiu ameaça por dentro e por fora. Existe ameaça que não existe em lugar nenhum, mas na sua cabeça você estará dizendo: se eu sair desse lugar, e os riscos, e o que aconteceu hoje, e os assassinatos, e os roubos, e as doenças, e aí você vai pirar. As lutas internas. Existem as lutas externas, que você às vezes pode evitá-las ou não. Mas o que nós estamos fazendo quando recebemos a mensagem do Reino? Estamos permitindo que ela se cumpra na nossa vida, ou recebemos, mas não praticamos? O que aconteceu nesse momento, quando eles começaram a praticar? Eles encheram o coração daquelas pessoas da presença de Deus. E aí nós podemos observar uma coisa importante. Constantemente existem estratégias malignas, demoníacas, contra a nação que clama como Jesus Cristo, o seu único Senhor. Mas constantemente essas ameaças estão sendo frustradas, porque o nosso Redentor, como disse Jó, ele vive. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? Você que é salvo, lavado pelo sangue, pode dar um glória a Deus bem forte nessa noite? Somos ameaçados constantemente, mas também constantemente essas ameaças são frustradas. E aí você imagina agora a decepção. O sumo sacerdote chega com aquela roupa, com aquela honra, com todo aquele respeito, chama os prisioneiros. Diz que toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel mandaram buscar os apóstolos na prisão. Versículo 22 ao versículo 23. Todavia, ao chegarem na prisão, os guardas não encontraram ali. E quando você vai pegar o texto mais acima, você vai dizer que o anjo abriu a porta. Como que essas pessoas não viram? Como que as pessoas não perceberam Pedro e João passando entre eles? E aí nós precisamos reportar de uma outra situação, a situação do próprio apóstolo Paulo. Diz que quando teve um encontro com Jesus, ele ficou como uma escama nos seus olhos. Eu já ouvi vários testemunhos assim, irmãos, de assaltos dentro de ônibus,
em que a pessoa ficava ali orando. E o bandido passou por todo mundo, pegou as coisas, só não pegou as coisas daquela pessoa. Será que isso também não acontece nos dias de hoje? Quantos livramentos Deus tem te dado? Será que vamos só olhar e registrar as prisões que fazem parte da nossa vida? Eu quero lembrar, querido, que essas prisões também que nós passamos, têm um propósito para o nosso crescimento. Se não fossem as prisões de Paulo, muitas dessas epístolas não estariam hoje em nossas mãos. E aí nós vamos agora pegar uma outra situação complicada. Nós temos os líderes achando que está sob o controle, mas Deus mais uma vez está dizendo que Ele é soberano. Que a preocupação aqui não era se eles estariam presos ou que eles seriam açoitados, nós vamos ver mais no final. A situação aqui que eles tinham que pregar o Evangelho, o propósito era esse. E é aí que nós nos perdemos. É aí que essa igreja dos dias atuais, falo de uma maneira geral, ela é como aquela semente que foi lançado à beira do caminho, em que logo brota e morre, porque não tem raízes. Ela é comparado como a igreja atual hoje, como aquela igreja que foi lançado também sobre a semente sobre o solo rochoso, está no livro de Mateus, e que vem o calor, e que vem as tempestades, ela consegue sobreviver um pouco e depois morre. Tentado pelo sistema desse mundo, pelas coisas que estão acontecendo. Mas qual é a igreja que o Senhor quer? Que seja essa igreja que diga: em tudo eu aprendi a viver contente. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Aprender a viver contente em tudo parece uma utopia, mas não é, irmãos. É uma realidade que a nossa vida com Deus não depende das circunstâncias que nós vivemos. Se a sua vida conjugal depende de viver só momentos bons, você, desculpa, não tem uma vida conjugal. Se a sua vida, como um atleta, é viver sem dor, você não é um atleta, é tudo menos um atleta. O atleta aprende a viver com dor. Se você é um cristão, você vai aprender, como o apóstolo Paulo, a viver também contente em toda e qualquer situação. Esse é o momento que o pastor espera um glória a Deus, mas é difícil de tirar nessa hora, porque temos muitas dificuldades. Aprendemos coisas que não estão registradas na Bíblia. Nós só falamos que a prisão foi aberta. Quando você orar, as prisões serão abertas. Mas depois de ser aberto, novamente eles foram presos e foram açoitados. Essas coisas tiram, para que não traga desânimo ao povo. Ou seja, você traz um evangelho que não é real. E por isso, a fé das pessoas não tem sustentabilidade, porque não estão baseadas na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é uma totalidade, é um geral. Aqui perto nós temos um salão de beleza, né? Eu acho muito interessante algumas coisas que acontecem aqui no bairro. Não sei o produto que eles usam, porque essa coisa de cabelo eu não entendo, mas a pessoa bota a pessoa na calçada e está lá fazendo a escova, né? Deve ser algum produto que cheira muito forte. Eu sempre, quando passo, eu fico olhando assim: meu Deus, qual cliente? Ou a pessoa é muito boa, ou o preço é bem em conta. Isso não acontece aqui no bairro? Alguém já viu isso aqui? Eu acho isso estranho demais, demais, né? Mas imagina isso, querido. Enquanto a pessoa está ali, tem uma outra coisa que eu também questiono muito no próprio salão de beleza, né? E é assustador. Você vê quando as pessoas estão se produzindo, como é que ficam? É coisa no olho, é uma coisa horrível, não é verdade?
Tanto é que ninguém sai daquele jeito. É ou não é, irmão? Para pintar a unha, um monte de palito dentro dos dedos. Mas é preciso passar pelaquela fase para que fique bela, amém? É necessário. E o cristianismo não é diferente, queridos. O cristianismo não é diferente. Não só tem coisas bonitas, temos coisas horríveis, como de Ananias e Safira. Temos coisas ruins, como a própria situação de assim Davi, decisões impulsivas que o profeta Elias tomou, né? No Novo Testamento nós temos Judas, nós temos Pedro, nós temos o apóstolo Paulo cometendo algumas injustiças com Marcos. Não só tem coisa boa, não só tem coisas ruins, mas Deus trabalha nessas coisas ruins para que possa mostrar a beleza do Evangelho. Aleluia! Todavia, ao chegar à prisão, os guardas não encontraram ali. Então, o que nós podemos perceber que as autoridades desse mundo acham que estão no controle, acham que tem como calar a igreja. Não tem como, porque não é uma instituição humana. A igreja é uma instituição fundada abaixo de sangue, de sacrifício, de sofrimento, mas com um propósito, para que toda a humanidade recebesse o perdão do Senhor. Por isso o apóstolo Pedro vai pregar, falando sobre ressurreição, e dizendo: arrependa-se, ressurreição, e arrependa-se. E agora os guardas vão encontrar uma situação muito complicada. Até então, eles viram que os apóstolos tinham fugido. Versículo 22, 23, e vai trazer o relato. Todavia, ao chegar à prisão, os guardas não encontraram ali. E aqui tem um ponto importante, que os apóstolos foram presos, mas a volta dos apóstolos novamente à prisão salvou aqueles guardas. Porque a decisão, e nós vamos ver numa situação dessa, quando a prisão é aberta e o guarda tenta se matar, Paulo vai lá e fala: não precisa fazer isso. Os guardas sabiam que a sentença de morte já estava determinada nesse momento para eles, porque era a responsabilidade deles. Então, alguém subornou, alguém permitiu. Se essas pessoas não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, como explicar isso? Alguém foi responsável. E aqui, querido, fica um ponto importante para nós nessa aplicação bíblica. As coisas terrenas aqui, nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, não existe dinâmica perfeita uma igreja, não existe. É sua responsabilidade. Como que você está cuidando da sua vida com Deus? O que você está se alimentando? Se envenenando? De açúcar, de carboidrato, e depois dizendo: não sei porque o meu colesterol subiu tanto. O que fazer? Vai para as nossas nutricionistas, para o endócrino. O que fazer? Não sei o que está acontecendo. Não sabe? Se a sua boca pudesse te trair, ela iria falar: você tem me enchido, de tantas coisas ruins. Como que está a sua vida espiritual, querido? Você tem se arrependido? Você tem entendido que Jesus morreu, está ao seu lado, e quer, independente se esteja preso por uma situação financeira, por uma situação pessoal, o Senhor está com você, mesmo naquele momento? Ou tem procurado um culpado para sentenciar a morte? Eu estou assim por causa da minha mãe. É até possível, querido, mas agora você já é adulto, adulta. Está na hora de tomar uma decisão, está na hora de crescer. Toda a minha família tem problema nessa área de saúde. Mais um motivo para você se cuidar.
Não existe justificativa para isso. Na área de saúde, é matemática, querido. Simples assim. Se você come 2.000 calorias, né, e quer malhar 1.000, você está num débito aí de 1.000. Tem que aprender a se reeducar. Amém? Eu gosto desse amém nessa hora. É muito bom esse silêncio ensurdecedor. Todavia, ao chegar à prisão, os guardas não encontraram ali, então voltaram e relataram. Não foi um relato fácil. Encontramos a prisão trancada. Como explicar isso? Com toda a segurança. Com os guardas diante das portas, mas quando a abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Veja que até esse momento, eles não estão tratando de nada espiritual, estão tratando de algo administrativo, de fazer uma investigação, quem é que facilitou, para arrumar um culpado para isso. Mas mesmo no momento que nós estamos em ciladas, em situações difíceis, correndo risco de morte, Deus sempre levanta alguém para nos dar um escape. Olha, nesse versículo 25 eu vejo aqui a misericórdia de Deus com o capitão, com toda a guarda, porque eles seriam mortos. Nesse momento chega alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. É aquele momento que você suspira e diz, por um triz, graças a Deus. Mesmo não sendo crente, talvez eles tinham dado ali um glória a Deus. Então, indo para lá, todos os guardas, o capitão trouxeram os apóstolos, mas sem o uso de força. Por favor, nos ajude. Facilita a nossa vida. Nós só queremos conversar com vocês, né? Porque neste exato momento todo o povo se volta para aquela situação. Por que você vai prender? Olha o que eles estão fazendo. Eles estão trazendo esperança, eles estão trazendo cura, eles estão trazendo dignidade para nós. Mesmo assim eles foram levados. Está aí no versículo 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelos sumos sacerdotes. Não seria essa uma pergunta para os nossos dias atuais? Como pode Jesus ter tirado Lázaro, depois de 4 dias morto, permitir com que ele morresse de novo? Como pode aquele que curou, que ressuscitou os mortos, permitir ser morto? Como pode eu estar passando por esse problema na minha vida? Nós temos essa pergunta, querido. Como pode o Senhor ter permitido os apóstolos novamente voltar para a prisão? O propósito da nossa vida é único. É que nós venhamos a ser pregadores do Evangelho, missionários, que testemunham do amor de Deus. Há um tempo atrás, uma pessoa estava desesperada e não sabia o que fazer, em situação de despejo. E aí uma pessoa deu um testemunho para ela: olha, eu vou te contar a história de uma pessoa. E começou a contar a história da vida dela. Nós não tínhamos recurso, estávamos também para sair desse local e não sabíamos o que fazer. E nós fizemos uma oração. E a partir daquela oração, essa pessoa começou a testemunhar que ela não só encontrou um outro lugar para morar, porque ela tinha um pedido na sua oração. E o pedido nesta oração era o seguinte: Senhor, eu já estou cansado de morar de aluguel, já não aguento mais se mudar.
Eu sei que há pessoas que gostam de se mudar, não gosta de morar no mesmo lugar e não quer comprar casa, porque gosta de mudar. Isso, eu conheço várias pessoas assim. Mas essa pessoa falou: Senhor, eu não gosto, eu se mudo porque não tem dinheiro, então eu vou para um lugar mais barato, vou para outro lugar. Mas essa pessoa fez um voto com Deus, disse: Senhor, esse aqui é o último lugar, me permita que quando eu sair daqui, eu saia para aquilo que é meu. Foi o testemunho dessa pessoa para aquela outra que estava desesperada. E a pessoa ficou assim: mas aí, o que aconteceu? O que aconteceu? E essa pessoa disse: olha, Deus ouviu a minha oração. Depois de um determinado tempo, nós conseguimos comprar algo sem ter o recurso, e hoje nós temos a nossa própria casa. Você sabe que aquele testemunho dessa prisão de agonia que essa família estava vivendo, ajudou aquela outra pessoa, e ela hoje está casada, não mora mais aqui no Rio de Janeiro, e ela lembra desse testemunho contado por essa outra pessoa que estava passando por um momento difícil. Então, querido, a nossa vida tem um propósito. Nós queremos que não tenhamos doença nenhuma, é óbvio. Quem aqui quer ter doença? Quem aqui quer ter dificuldade financeira? Ninguém. Eu quero olhar na minha conta e dizer assim: está em azul, mas é aquele azul bem forte. E que os bancos ficam ligando para mim dizendo: Senhor Emilson, temos aqui um cartão para você, temos aqui isso, mas não é isso. Geralmente o banco me liga: Senhor Emilson, está em vermelho. Senhor, há momentos que essa prisão abre, há momentos bons, irmãos, mas há momentos que a gente volta novamente para essa prisão, mas tem um propósito de depender do Senhor e de testemunhar, quer eu seja perseguido ou não. Tudo o que acontece na minha vida é para testemunhar a grandeza do nosso Deus. Aleluia! É para testemunhar. Tendo o apóstolo levado, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos uma ordem expressa a vocês para que não ensinasse neste momento. Então aqui não há desobediência nenhuma, querido, porque a maior autoridade sobre as nossas vidas é o Senhor. Se as leis dos homens, elas vão contra as leis de Deus, nós não podemos obedecer. E qual era a ordem no momento em que fosse liberado, que eles foram liberados daquela prisão? Vai e pregue o Evangelho. Que lhes disse: demos uma ordem expressa a vocês para que não ensine neste momento, todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina, e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Por que o Evangelho, ele é tão questionável? E são várias as pessoas hoje que vêm me perguntar: pastor, mas o Evangelho passou pela mão de tantas pessoas, será que é o mesmo? E eu sempre faço uma pergunta: me diz alguma seita que começou desde o início e existe até os dias de hoje. Me diz um líder que começou uma seita e está vivo até os dias de hoje, tem testemunho. Não tem nada para contar, porque essa palavra é viva, querido, essa palavra é eficaz, e ela traz um peso para a humanidade. Por quê? Porque não quer receber o Evangelho. O Evangelho traz para nós realmente sentimento de culpa, traz sobre nós uma sentença de morte, mas não é para que você se sinta culpado e nem fique ameaçado, é para que você, ao se arrepender, venha o perdão de Deus sobre a sua vida. Que Deus possa abençoar você nesta noite, que essa pequena reflexão até o capítulo
17 ao 28, né? Possa ajudar você a pensar sobre isso. Existe um propósito na sua vida. E esse propósito foi distorcido ao longo dos anos. O Evangelho não é somente para você ser feliz. É para que em tudo você possa pregar o reino de Deus. Muito mais do que um cliente, de alguém que você atende no seu serviço. Aquela pessoa precisa de algo que só tem aqueles que recebem Jesus. Você tem a palavra de Deus. Você pode fechar os seus olhos. Nós hoje teremos a ceia. Os obreiros já podem se posicionar e servir os elementos da ceia. Pai, nesse momento, eu quero pedir a Tua graça, eu quero pedir a Tua presença aqui entre nós, e que essa palavra possa ajudar, Senhor. Os apóstolos não culparam Deus. Onde estava Deus? Cadê esse Deus de amor? Eu quero lembrar, querido, que Jesus não teve privilégio. Se ele tivesse privilégio, você poderia cobrar esse privilégio dele. Ele não teve uma vida fácil. Antes mesmo do seu nascimento, as forças malignas já se levantavam. Mas todas elas foram frustradas. Porque através do grande amor de Deus, essas cadeias foram liberadas. Ele passou por momentos difíceis, mas o Pai estava com ele. Não se esqueça disso, querida. O nosso tempo aqui na terra, quanto mais tempo vivermos, mais sofrimento iremos experimentar. E mesmo assim, quem quer morrer? Ninguém. E faz sentido, porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para ser eternos. Este é o plano de Deus. Por isso Ele enviou Jesus Cristo, para que possa ir até a sua vida. E nesta fase, até ter o encontro com Ele, que as prisões estejam abertas, que venhamos receber essas acusações na nossa mente, e que tanto esfria a sua fé. É importante que você saiba disso. Mesmo nesse momento, Ele está contigo. Como esses homens conseguiram enfrentar essa situação? É simples. Eles estavam cheios das coisas de Deus. Havia uma palavra registrada na sua mente, no seu coração. Havia uma ordem dada pelo Senhor. Mas também tinha no coração daquelas pessoas o desejo de obedecer e praticar a palavra. Se você praticar essa palavra, querido, se você obedecer essa palavra, o sol se apagou, o local, a situação em que você estiver vivendo, seu corpo será apenas um pano de fundo, seu sangue derramou, para que o Evangelho seja escrito na sua vida e sobressaia aquilo que é bom, aquilo que é eterno,
Pai, nós estamos aqui nesse momento. Passeia sobre nós, Espírito Santo. Tenha liberdade na nossa vida. Às vezes não nos atentamos às coisas que nos alimentam, é que nos enfraquece. Mas se o meu olhar está nas coisas de Deus, se a minha palavra, se a minha mente, se o meu coração estiver ligado aos princípios do Evangelho, o local será um pano de fundo, apenas onde o Senhor estará escrevendo. E eu serei esse mensageiro do reino de Deus. Pai, eu quero, junto com meus irmãos, que você possa erguer esse pão e dizer: Jesus, me ajude a ter essa fé que esses apóstolos tiveram. Que meus olhos não estejam presos nas prisões em que todos nós somos encarcerados ao longo dos anos na nossa vida. Várias situações podem nos aprisionar, mas saiba que a sua oração, Deus tem prazer em ouvir a oração do justo. E quando você clama, e quando você pede, Deus vem ao teu encontro. Porque hoje não tem mais um anjo que vai abrir as portas, o próprio Senhor já te deu essa autoridade. Aleluia! Pelo poder da palavra, podemos determinar muitas coisas. Obrigado, Senhor, por fazer parte dessa família e por ter sido alcançado. Me enche dessa porção que eu preciso para ter essa mesma ousadia. Comamos todos juntos para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós acreditamos que o Senhor ressuscitou o terceiro dia. Obrigado pelos momentos de crise que o Senhor nos visita. Pelos momentos que nós erramos e nos sentimos tão mal com aqueles erros. Mas o teu Espírito vem e nos consola e diz: levanta, porque o seu lugar não é aqui. E diz, como disse para Gideão, ser forte, corajoso ou corajosa, porque eu estou contigo. E essa palavra nos dá ânimo para se manter de pé mais uma vez. Assim como Jesus, que ergueu esse cálice e disse: fazer isso em memória de mim. Estamos nessa noite, Senhor, relembrando que o Senhor deixou um legado para cada um de nós. Crer sem duvidar da tua palavra, crer com ousadia, crer com determinação. Que a tua graça, que o teu perdão esteja com cada um de nós. Bebamos todos para a glória do Senhor. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor, dizer obrigado, ó Deus, pela tua bondade.
és digno de todo louvor, Tu és digno de toda adoração. Por isso, Senhor, nós nos assentamos à mesa contigo nesta noite e renovamos a aliança com o Senhor. Tu és, Senhor, o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor. Queremos caminhar contigo, Senhor. Reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu governo, a Tua soberania. Somos do Senhor, aleluia, aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado, pra sempre adorado. Sempre Ele vive, ressuscitou. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, Senhor, nesse ajuntamento, celebrando o Teu nome, glorificando o Teu nome, Te adorando, ouvindo, ó Deus, a ministração da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque somos, ó Deus, tratados, edificados, renovados, porque sempre que nos reunimos, a Tua presença está em nosso meio. Guarda, Senhor, as nossas vidas, guarda-nos, Senhor, no início dessa semana, que todo o decorrer dela o Senhor esteja presente, cuidando, nos direcionando, tratando, e que não, ó Deus, saiamos do foco que é estar na Tua presença. Guarda, ó Deus, a Tua igreja no retorno do seu lar, que haja paz, ó Deus, em cada casa, que todo motivo, ó Deus, de contenda, de briga seja extirpado de cada lar aqui, Senhor. Que as preocupações sejam lançadas no Teu altar, Senhor. Que possamos confiar, ó Deus, no Senhor e ter um coração esperançoso de que nada sai do controle do Senhor. Por isso nós Te glorificamos, por isso nós Te engrandecemos, porque sabemos a quem servimos. Te damos glórias por tudo. Leva-nos, ó Deus, em paz e segurança. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite com gratidão, dizendo para Ele: eu Te amo, Senhor. Eu Te amo e quero estar na Tua presença. Aleluia. Boa noite a todos. Deus abençoe. A nossa cantina funciona. Você pode fazer